O capítulo 6 foi uma porção cronológica. Olha, João, vai acontecer assim, selo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas são 7 selos. Então a gente vai ter agora um momento em que eu acho que João fala, então Deus, para tudo, por favor, porque eu acho que eu vou desmaiar aqui. É muita coisa esse negócio aí. Vai sobrar alguma coisa? E os santos, além desses que estão morrendo mártires, e como é que monta todo esse cenário? Sei lá, me dá um alento aqui, né? É como se Deus desse uma pausa na cronologia para trazer uma outra informação importante para João. E essa informação importante dessa quebra, dessa pausa, desse momento, será o capítulo 7 com os 144 mil de Israel. Vamos entrar neles então? Vamos lá. Então pensa que ele parou a cronologia por um instante, ele vai trazer uma informação totalmente diferente agora, tá? Depois dessas coisas, depois desses eventos dos selos que foram abertos, eu, João, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra uma árvore qualquer. Então imagina, João vê, numa nova visão, 4 anjos. O que eles estão fazendo? Retendo ventos. Esses ventos não podem soprar sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvores, ok? São ventos de destruição, provavelmente. A gente vai ver que sim no próximo capítulo. Estou dando spoiler para vocês. Aí, ele vê, versículo 2, ele vê outro anjo subir do lado do sol nascente, da onde ele está lá em Patmos, ele vê do oriente um outro anjo que vem. E ele tem o selo do Deus vivo. E ele clama com grande voz aos 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, e esses anjos receberam o poder de danificar a terra e o mar, confirmou, né, o que eu acabei de falar. E ele fala assim para esses anjos que vão liberar os ventos que vão danificar a terra: não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenham selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ok, então João parou lá no 6º selo, ele vê que tem uns ventos que vão ser liberados, mas que não podem ser liberados antes que sejam selados os servos de Deus. Aí ele vai nos dizer o número dos selados e quem são os selados. Versículo 4. Eu ouvi o número dos que foram selados e eram 144 mil de todas as tribos do Brasil. De todas, perdão, foi sem querer. De todas as tribos de Israel. Não, mas tem que ser de Israel? Só para você não ter dúvida, ele continua. Da tribo de Judá, 12 mil. Ruben, 12 mil. Gade, 12 mil. Asser, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. Benjamim, 12 mil. É de Israel. Ok? Israel. No mergulho a gente vai analisar cada tribo, se está faltando, se não está faltando, o que são 12 mil, por que são 144 mil, vamos ver se a gente consegue, né, entender isso melhor. Versículo 10. Clamavam Peraí, eu acho que eu pulei. Depois dessas coisas, depois de ver esses 4 anjos e os de Israel sendo selados, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos. Mas eu queria tanto que fosse a igreja. Não, está aqui a igreja, queridos. Chegou a igreja aqui no capítulo 7, você tem Israel na primeira metade do capítulo, e agora você tem igreja de judeus e não judeus. Todos os que são salvos, todos os que creem no Messias Yeshua são eclésia, são congregação de Deus. Então, não vão fazer que nem fizeram num dos meus vídeos aqui, que pode fazer até, porque aumenta os meus likes, eu fico até feliz. Né, que ficaram brigando lá por quem era igreja, porque judeu messiânico não era igreja. Gente, igreja é grego e Messias e eclésia é igreja, congregação é
Eclésia é grego e congregação é hebraico, é tudo a mesma coisa na Bíblia, tá? Judeus messiânicos, Paulo, João, Pedro, todos eram parte da igreja de Cristo. Ok? Um está falando hebraico, outro está falando grego, então não misturemos alhos com bugalhos. Essa grande, você queria a igreja, ela está aqui, tá? Olha a nossa frase reincidente de novo aqui. Nações, tribos, povos e línguas. Clamavam com grande voz, essa grande multidão de vestes brancas, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono com seus rostos em terra e adoraram a Deus. E diziam assim: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Acontecendo uma adoração lá na sala do trono, incrível. Versículo 13. Então, um dos anciãos chega para João, que está assistindo essa cena gloriosa, deve estar assim, uau, que tremendo. E ele pergunta assim, João, quem são esses que estão vestidos de branco? Você sabe de onde eles vieram? E aí João, com toda a sua sabedoria dos seus 90 anos de idade, ou sei lá quantos anos de idade ele estava já aqui velhinho, ele vira, e você que sabe, eu não sei de nada não. E boa resposta, Senhor, tu que sabes. E aí o ancião responde, esses, João, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses vieram da grande tribulação. Segunda vez que a gente vê essa frase no Apocalipse, grande tribulação. A primeira foi aonde mesmo? Lá na mensagem para a carta de Adagesa, da Tiatira. Capítulo 2. Então, esses santos, eles estavam na grande tribulação, essa daqui, a segunda metade da nossa semana tribulacional, e eles chegam na sala do trono, morrem mártires, mas permanecem firmes até o fim. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Porque eles morreram e perderam o seu tabernáculo físico, mas não perderam o tabernáculo vivo e espiritual, que era Jesus. E então o Pai estende o seu tabernáculo sobre eles por toda a eternidade. E como eles passaram fome nesse tempo, eles nunca mais terão fome, eles nunca mais terão sede, eles não sofrerão nem com sol, não terão calor, nada virá sobre eles, como aconteceu durante esse tempo terrível da grande tribulação. Por quê? Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, porque vão chorar muito durante a grande tribulação. Marta, vai fazer uma pergunta? Segura, aguenta. Eu vou responder. Só porque eu vou responder uma aqui. Eu tenho que ser justa. É que eu não posso parar muito, gente, porque já chegou a nossa hora do almoço e a gente está no capítulo 7 ainda, só tem 22, né? Lá. Fernanda diz assim, então a abertura do selo só ocorrerá nos dos últimos dias, assim, eu chamo de reta final dos últimos dias, que é a semana tribulacional. Não acontece antes, mas para tudo, é a minha interpretação, ok? Dentro da cronologia do Apocalipse, a gente sempre fala, tem os absolutos e tem os quem sabe, né? E ninguém sabe quando começam os selos, porque não tem nenhum absoluto na palavra dizendo isso.
Tem outras coisas que são absolutas, mas essa não é uma delas. Eu coloco os selos dentro da semana tribulacional. Tem gente que começa antes, mas os selos, eles têm que ser na ordem e eles têm que ser na proporção de últimos dias. Se o que está acontecendo hoje no mundo é tal qual aconteceu antes, não é um sinal claro dos últimos dias. Nos últimos dias, tudo vai ser muito peculiar, muito acelerado, muito exacerbado, muito grande, muito amplo, muito maior do que a gente está acostumado a ver. Vai ser um claro sinal. Não vai ter dúvida de que a gente entrou nos sinais dos últimos dias, ok? Ah, sim. E ela diz assim, então Jesus não pegou esse livro lá quando ele vai pegar esse livro depois? A gente não sabe quando Jesus pega o livro. Se ele pega o livro assim que ele chega lá, ou se ele pega o livro, espera 2000, ou se ele pega assim que ele chega lá, espera 2000 anos e depois, quando no tempo certo, abre, ou se ele vai pegar o livro só na hora de abrir. A gente não tem como saber isso, não é um absoluto. Fica a sua própria interpretação, ok? Mas lembra que em Daniel tem um texto que fala de alguém que veio da terra e se colocou diante do Pai e é o Filho do Homem. E em Daniel você tem o ancião de dias, que é o Pai, e o ancião de dias, que é Jesus também. Então, às vezes fica difícil da gente entender por conta dessa duplicidade da linguagem. Mas a essência é que Jesus vai pegar esse livro e ele vai começar a abrir esses selos, mas os sinais de dores de parto que ele nos dá em Mateus 24, por exemplo, eles não podem ser aplicados a qualquer era 2000 anos atrás. Eles são peculiares e específicos dos últimos dias. E os últimos dias não se repetem a cada ciclo de eras. Não? Tem um tempo específico porque está dentro da semana milenar, está dentro do plano da redenção de Deus. Estou escutando um zum, zum, zum. É aqui dentro? Onde eu parei? Fim do capítulo 7, é isso? Vocês estão vendo ali os 144 mil? Onde eu os coloco sendo selados em algum momento da primeira metade da semana tribulacional. E eu vou colocar o sexto selo bem nesse momento, antes do sétimo selo, óbvio, antes da abominação desoladora, porque se a queda de Satanás acontece no sexto selo, agora o anticristo recebe aquele empoderamento extra para a abominação desoladora e a iniquidade transborda. A gente fala muito mais disso nos seminários, então deixo aí a dica para vocês irem lá ouvir. Tem a ver, né? Nossa. Aqui, 7:9. A igreja está aqui. Tem algum outro versículo que vai falar sobre a igreja? Ou, como fala aqui, que estes que vieram com as vestes brancas vieram da grande tribulação, então a probabilidade da gente não ficar só na primeira, mas ir para a segunda pode estar aqui. Não acompanhei, perdão. A igreja está aqui, né? Você falou dos 144 e aí aqui, depois dessas coisas, vi grande multidão que não se podiam numerar. Esses já morreram, já estão no céu, ok. Saíram da grande tribulação. É uma visão que ele está tendo daqueles que, na verdade, o verbo aqui é vem saindo. Então, é como se João visse dentro de um tempo contínuo, durante toda a grande tribulação, gente que vem subindo, que vem morrendo mártir e que vai sendo salvo. Tá, mas aí a minha Dentro. pergunta é, vem vindo, mas a igreja então pode passar pela segunda parte da tribulação? De acordo com esse texto, Não é a igreja... Porque a minha De acordo dúvida com até esse... então era ser na metade, então eu estou com outra dúvida. O texto, só esse texto isolado diz, sem olhar mais nada, diz que os santos, a igreja que está morrendo, está sendo salva, está dentro da grande tribulação. Para você dizer que dentro desse período só tem aqueles que ficaram para trás, você precisa remontar toda a história do plano da redenção e trazer bastante inferência de textos que não são claros. Então, quando você fala, a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, você está usando outro texto que não é esse.
Esse texto está dizendo que a igreja está aqui na grande tribulação e está subindo. Mas algumas pessoas podem dizer, não, mas são só os santos que ficaram para trás. Esse texto não diz de ninguém que ficou para trás, né? O arrebatamento, estou pensando, o arrebatamento ser realmente depois. A gente vai chegar lá no capítulo 11, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. E quando a gente faz o seminário, na festa das trombetas, a gente respondeu bem claro essa pergunta da segunda vinda, do arrebatamento, de quando Jesus vem e quando a igreja vai. Festa das trombetas, está gravada. A gente pegou todos os textos da segunda vinda de Cristo, todos os sinais, colocou lá ordenado tudo o que acontece, a ordem dos eventos, e está claro que a igreja sobe na 7ª trombeta. O X da questão é onde está a 7ª trombeta, para quem não quer passar pela grande tribulação. Aí eu tenho que violar muitos textos para fazer isso funcionar, e aí eu vou deixar a cargo de cada um, ok? Onde a gente está agora? Capítulo 8, certo? Então gente, só para avisar vocês, o almoço está servido. Vocês querem... A gente pode chegar no capítulo 10, para chegar no meio, pelo menos, antes de parar, ou vocês querem parar agora, ou vocês querem comer na mesa? Se você tiver fome, levanta e pega. Quando eu chegar no capítulo 11, que vai estar bem no meio, a gente para, porque senão a gente não... Tá? E eu prometo não desmaiar. Se eu começar a ficar fraquinha, a gente para. Muito bem. Vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? Você está com muita fome? Ninguém quer parar agora, ok. Ótimo, estou feliz. Vocês que estão em casa, sirvam-se do seu almoço aí. Já comeram, eu sei. Muito bem, então nós temos os... Tipo, respondi? Mais ou menos? Ok. Então nós temos os 144 mil de Israel sendo selados antes dos 4 ventos serem liberados para danificar a terra, o mar e as árvores. Eles vão ser liberados aqui, a gente vai ver nas trombetas. E tem uma grande multidão que está saindo da grande tribulação durante a grande tribulação, que é a segunda metade da semana. Então não tem interpretação aqui, só tem os fatos que a gente está vendo. Se você quiser dizer que são os deixados para trás, fica à vontade. Se você quiser dizer que é a igreja, fica à vontade. Estou só colocando os eventos do Apocalipse aqui, ok? Não é politicamente correto falar de inferno e nem falar que a igreja vai passar pela tribulação. O que eu posso fazer? Ainda bem que eu ainda tenho direito à opinião. Isso ninguém pode tirar de mim. Ainda bem que a minha opinião ela é firmada em alguma coisa bíblica, né? Não está voando no espaço da minha vontade. Ok, vamos lá. Capítulo 8. Aqui estou na versão contemporânea, ok? Veio de longe para causar? Manda ficar quietinho que veio de longe para causar? Não. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, a gente parou lá no capítulo 6, no 6º selo, tivemos uma pausa, e aí ele volta exatamente aonde ele parou. Jesus está lá com o rolo na mão, e ele vai abrir o 7º selo. E quando Jesus abre esse 7º selo, para tudo, faz um silêncio, aquela atividade da sala do trono, os que estavam participando do chamar dos eventos dos cavaleiros, parou tudo. Os mártires que estão clamando embaixo do trono, para tudo. Silêncio, não é na terra, é no céu. O céu parou. Por que o céu parou ao abrir do 7º e último selo? Lembra do livro? O livro agora vai se abrir. E tudo no céu sempre muda quando algo importante acontece com o livro. Então, o livro já liberou tudo que tinha que ser liberado pelos selos. Agora se abre o momento do juízo das trombetas que estão aqui dentro. Então, para tudo, porque agora o Cordeiro vai começar o liberar das trombetas do juízo sobre a terra. Ao mesmo tempo, o que aconteceu sobre a terra, na minha interpretação, da minha cronologia? O anticristo está no templo e ele se autodeclara Deus e diz, adorem-me.
Então chegou o tempo do juízo, porque a iniquidade na terra transbordou. Meia hora de silêncio no céu. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Eles não têm 7 trombetas o dia inteiro, todo dia, de toda a existência. Só nesse momento eles vão receber as suas trombetas, porque agora chegou a hora de tocá-las, chegou a hora do juízo das trombetas. Versículo 3. Enquanto eles estão ali posicionados, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Sabe aqueles incensários da igreja ortodoxa? Imagina um daqueles. Um incensário de ouro para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, nós estamos no ambiente da sala do trono. Existe um altar que é um mix de altar de sacrifício e altar de incenso. Porque tem os santos que estão clamando debaixo do altar e morreram como sacrifício ao Senhor, mas eles também estão clamando, estão intercedendo, estão orando. Nós vemos uma fusão desses 2 altares diante da sala do trono, porque o sangue do Cordeiro não precisa mais ir nesse altar, já foi. E está subindo essa adoração e essa intercessão. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com aquele fogo que estava no altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Lembra da nossa frase reincidente dos abalos climáticos que acontecem a cada fim de um tipo de juízo? Então, abriram-se todos os selos. O livro agora está aberto. E vai acontecer um evento que começa no céu e termina na terra com terremotos físicos. Então está aqui. Tivemos a abominação desoladora dentro da minha cronologia. O anticristo quebra a aliança e se autoproclama Deus. E aí nós temos o 7º selo. O livro é aberto, liberando suas trombetas. E temos a meia hora de silêncio. E os relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. É como se esse evento inaugurasse a grande tribulação. Os próximos 3 anos e meio desse juízo sobre a terra. Capítulo 8, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Acabou todo esse momento de intercessão e tudo mais, chegou a hora do juízo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Perceba em todos esses juízos, a direcionalidade do evento. Estava no céu, chegou na terra, já era na terra. Perceba essa direcionalidade. Então, o primeiro anjo, ele toca a sua trombeta e acontece uma saraiva, que é uma chuva de pedra com fogo misturado e com sangue. E eles foram lançados sobre a terra. Foi queimada com essa saraiva 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 de toda a erva verde. Lembra dos 4 anjos que ficaram retendo os ventos? Eles estão liberando esses ventos agora. E os 144 mil de Israel estão selados agora. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo. Perceba que não vem do céu esse monte, mas ele é lançado no mar. E ele está ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Seja o que for esse grande monte, incendiado, incandescente, ele vai matar 1/3 dos animais viventes, das criaturas do mar, e também vai destruir 1/3 dos navios. Nós estamos agora vendo a fonte os recursos de subsistência e sobrevivência do homem sendo diminuídos grandemente. Se já tinha peste, fome, guerra antes, agora nós temos tragédias de um cunho mais sobrenatural que estão tirando o pouco de alimento que sobrou sobre a terra. Pensa que quando a gente fala de comida, a gente fala também quando a gente fala de navios, a gente fala de cadeia de distribuição de alimentos.
o que vai acontecer nos oceanos por conta dessa segunda trombeta vai interromper essa distribuição de alimentos. Tá? Então, não caiu na costa do Brasil, mas se eu tinha coisas que eu importava, sei lá da onde, talvez esses produtos não cheguem. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu. Veja que aqui ele especifica que veio do céu. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes de águas. Então, a água potável também vai diminuir. O nome dessa estrela, que foi lançada do céu, era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. Então, imagina que agora, além de ter menos alimento, nós temos também uma escuridão. A claridade vai diminuir, tanto do céu, do sol, como do dia, como da noite. A terça parte do dia não brilhou e, semelhantemente, a da noite. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia. É uma águia mesmo, a palavra é uma águia. Pode ter sido um querubim, um serafim, que parece águia, mas está escrito águia no texto. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Então, nós vimos 4 trombetas que abalaram todos os recursos de subsistência do homem sobre a terra. E aí vem um mensageiro de Deus anunciando que os próximos 3, SOS Jesus. Se você achou esses 4 ruins, os próximos são ais. Então, a quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta é o segundo ai e a sétima trombeta é o terceiro ai. Tudo podia ficar pior e vai ficar bem pior agora. Vamos lá? Versículo 9, capítulo 9. Tudo certo? Capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela, que aqui provavelmente é um anjo, é um astro e provavelmente é um anjo. Vamos ver mesmo se é ou não. Atenção. E viu uma estrela que do céu havia caído na terra. O tempo do verbo aqui é esse. Essa estrela do céu havia caído na terra. Não caiu no momento que João viu. Do céu havia caído na terra e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. Então, nós vemos um astro que caiu e que recebe uma coisa que ele não tem de posse. Ele recebe uma chave que ele vai poder usar nesse momento para abrir um lugar espiritual que se chama o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se mais um pouco, porque já estavam escurecidos, o sol, e agora o ar também vai ficar difícil de respirar. Imagina a fumaça saindo de um vulcão, é tipo esse tipo de coisa, sabe? Só que é um abismo espiritual que vai se abrir. E ele abriu o poço do abismo, versículo 3, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, autoridade, como aquela que tem os escorpiões da terra. Qual é o poder que os escorpiões têm? Eles te dão uma picada e você vai passar muito mal, de verdade. Eles têm esse tipo de poder. E foi-lhes dito que, olha só como esses seres são espirituais e vão obedecer à soberania de Deus. Novamente, Deus está dando um limite para essa tragédia aqui. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma ou a árvore alguma. Então, para tudo. Os anjos dos 4 ventos seguraram os ventos e eles foram liberados na primeira, na segunda, na terceira trombetas. E danificaram tudo, um terço de tudo. Agora Deus está na sua misericórdia falando para esses gafanhotos: vocês não vão tocar em mais nada de vegetação, ok? O que vocês vão poder fazer?
vocês vão poder tocar somente nos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Esses seres que saem do abismo somente podem tocar nos homens ímpios. Eles não podem tocar nos santos. Lembra o que ele disse para a igreja de Filadélfia? Na hora da provação, eu vou guardar vocês. Eles estão numa hora de provação aqui. Mas o selo que eles têm é o selo do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do Espírito Santo da promessa que está dentro deles. Então, nesse momento, esses seres espirituais que são liberados do abismo não podem tocar nos santos. Eles vão tocar aonde? No homem que não tem Jesus. E esses vão sofrer terrivelmente, mas não vão poder morrer. Olha só, Deus não vai permitir que esses seres que saem do abismo matem ninguém. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, eles têm um tempo limite. Vocês podem atormentar, é só por 5 meses e não pode matar ninguém. Você conhece algum gafanhoto que vai obedecer essa ordem? Bom, Deus pode fazer até os gafanhotos oferecerem. Mas quem já teve visão do mundo espiritual, olha a descrição desses seres e sabe imediatamente que são seres espirituais. Que vão meio que se materializar aqui, porque eles vão picar o homem, né? Eles vão atormentar o homem ímpio. Versículo 6, naqueles dias, não, versículo 7, é isso? Não, 6. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O tormento será tão terrível que as pessoas vão querer morrer, mas Deus não vai deixar. A aparência dos... só lembrando, dentro da nossa cronologia, a gente já está depois da abominação desoladora, já foi liberada a marca da besta aqui, tá? A partir daqui, a gente já entrou no território da marca da besta. Então, teve quem não recebeu a marca da besta, que está nesse bolo de ímpios, e teve quem recebeu a marca da besta nesse bolo de ímpios. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como de cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. E tinham caudas e ferrões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tenebroso, né? Tinham sobre si um rei, e esse rei é um anjo, que é um anjo do abismo. Quem sabe esse é aquele que havia caído e recebeu uma chave para abrir, ou quem sabe esse é outro que já estava no abismo com eles, não sabemos. Mas veja o calibre espiritual desses seres, dessas criaturas. Não são físicos, não são exércitos de homens, são seres espirituais que saíram de um abismo e que tem um anjo, um principado, uma potestade que está sobre eles. O nome do rei, o anjo do abismo, em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion e em português é destruidor. Versículo 12. Chegou o fim do primeiro ai. Passado é já um ai e depois disso ainda vem 2 ais. Versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Lembra dos santos que estavam embaixo do altar? Lembra dos santos que estão nesse altar de intercessão, a oração? Lembra disso? Ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, ou seja, uma voz dos santos, que estava diante de Deus, a qual dizia, o que a voz falava? Eles dirigiram a sua voz para o 6º anjo das trombetas. E eles falaram assim para o 6º anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Que tal você, seu intercessor que está lá na oração diante do altar? Você já morreu, você já está lá. Ou você está em alguma dimensão do Espírito na intercessão e você vira com Deus para o anjo da trombeta e fala: solta os anjos. Você dá uma voz de comando. Olha que interessante isso. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, participando do juízo.
das trombetas. Tremendo, aterrorizante ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Na absoluta soberania de Deus, existe um tempo em que esses anjos vão ser soltos, e não é quando eu quero, não é quando fulano, ciclano, beltrano querem, é na soberania de Deus, no tempo exato que Deus mandar, só nesse momento. E tem um dia, um mês, um ano específico, uma hora específicos para isso acontecer, não é a qualquer hora. Está nos planos de Deus. E foram soltos. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim, eu vi na minha visão. Essa era a aparência deles. Os cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Então, a parte externa era de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, mas da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, foi morta. Agora eles não têm poder só para matar, eles de fato vão matar. João já vê a conclusão de que foram mortos na humanidade 1/3 da humanidade nesse tempo. Com tudo isso que estava saindo da boca desses seres espirituais. Eu sei que muitas pessoas querem que seja um exército chinês usando indumentária do século retrasado, mas cá entre nós. O poder dos cavalos está na sua boca, versículo 19, e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens não foram mortos por essas pragas. Perdão. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Então, um terço da humanidade cai aqui, morre, e aqueles que sobraram não se arrependem das suas obras, para deixarem de adorar. Olha o que eles estavam fazendo, adorando demônios e ídolos de tudo quanto é material que você possa imaginar, ou seja, a idolatria voltando a todo vapor e a feitiçaria a todo vapor. Mas, se eles já estão aqui na grande tribulação e a marca da besta já foi liberada, será que esses ídolos todos têm a ver com o anticristo ou não? Não sabemos. Eles também não se arrependeram de outros pecados. Olha só que interessante a lista dos pecados. Homicídios, feitiçarias, prostituição, e aí, de repente, você vê furtos no meio desses 3. Parece que não combina, né? Não furte. Acho que é porque a fome vai ser tão grande que isso vai aumentar tão terrivelmente, mas enfim. Eles não vão se arrepender.